E hoje a gente dá um passo adiante na nossa série sobre organização administrativa. O foco? A tão falada administração indireta. Vamos mergulhar nesse universo. Pois é, já estamos na nossa terceira parte, de um total de 6. Então, se por acaso alguém perdeu as 2 primeiras, vale muito a pena dar uma olhada, viu? Elas preparam o terreno para tudo que a gente vai discutir aqui. Afinal, o conhecimento é assim, né? Uma construção, passo a passo. Bom, e dando continuidade, no nosso último encontro a gente deixou bem clara uma diferença crucial. A desconcentração, que cria órgãos internos sem personalidade jurídica, e a descentralização, que é o nosso foco de hoje. Ela vai além, ela cria entidades, pessoas jurídicas novas, separadas do Estado, com vida própria. E a grande pergunta que ficou no ar foi: tá, mas quem são essas entidades? Para responder essa pergunta, nosso roteiro de hoje está bem amarrado. Primeiro, uma introdução geral sobre o que é administração indireta. Depois, vamos entender uma bifurcação, um ponto-chave, a diferença entre criar e autorizar uma entidade. Na sequência, vamos ver os 2 caminhos que surgem daí, o do direito público e o do direito privado. E para fechar, vamos comparar as prerrogativas e as diferenças mais importantes entre elas. Então, vamos lá. Então, vamos começar do básico, né? O que é, afinal, a administração indireta? Pensa nela como time de entidades, de pessoas jurídicas, que nasceram daquele processo de descentralização. A ideia é justamente ter gente especializada para cuidar de certas atividades administrativas. E quem faz parte desse time? Quem são os jogadores principais? Basicamente, são 4. A gente tem as autarquias e aqui dentro também entram as associações públicas, tá? Temos as fundações públicas, as empresas públicas e, por fim, as sociedades de economia mista. Cada uma tem um jeito de funcionar e é isso que a gente vai desvendar agora. Ok, agora, atenção aqui porque são conceitos-chave, fundamental mesmo. A relação da administração direta, pensa no ministério, por exemplo, com uma entidade da indireta, tipo uma autarquia, não é de chefe e subordinado, tá? Não tem hierarquia. A palavra certa é vinculação. O que isso quer dizer? Que existe uma supervisão, um controle, para ver se os objetivos estão sendo cumpridos. Mas o ministro não pode dar ordens diretas para o presidente da autarquia. É um controle de finalidade, não de comando. Essa diferença é tudo. Certo. Com isso em mente, a gente chega agora no coração do nosso assunto. Existe uma regra de ouro lá na Constituição, que é a certidão de nascimento de todas essas entidades. E essa regra cria uma bifurcação, uma divisão de caminhos. Entender essa divisão é a chave para desvendar todo o resto. E a pergunta é bem direta. Como é que essas entidades nascem? De onde elas vêm? E a resposta não está em qualquer lei, não. Ela está na nossa lei maior, na Constituição Federal. Olha só o que diz o artigo 37, inciso 19. Preste atenção nos verbos. A lei específica pode fazer 2 coisas. Ela pode criar uma autarquia ou ela pode autorizar a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Percebe a diferença? Criar e autorizar. A escolha dessas palavras não foi por acaso, foi cirúrgica, e é essa distinção que muda todo o jogo. Tá, mas e na prática, o que isso significa? A diferença é gigantesca. Quando a lei cria, como acontece com a autarquia, a coisa é imediata. Publicou a lei no Diário Oficial, pronto, a autarquia nasceu. A lei já é a certidão de nascimento dela. Agora, quando a lei autoriza, é diferente. A lei é só um sinal verde, uma permissão. A entidade só vai existir de verdade depois que os seus documentos forem registrados no lugar certo, tipo na junta comercial. A lei autoriza, mas o nascimento de fato vem depois. Agora que a gente entendeu essa bifurcação inicial, vamos explorar os 2 caminhos que se abrem. De um lado, a gente tem o caminho das entidades de direito público. Do outro, o das entidades de direito privado. E é o jeito como elas nascem que define qual caminho cada uma vai seguir e, consequentemente, qual vai ser o seu regime jurídico. Vamos pegar o primeiro caminho, então, o das entidades que são criadas diretamente pela lei. Essas são as que têm uma alma, digamos assim, mais pública. Elas são, na sua essência, mais próximas do próprio Estado. E a grande protagonista desse caminho é a autarquia. Ela é o exemplo clássico perfeito. É criada por lei, sua personalidade jurídica é de direito público e a sua função é fazer coisas que são típicas do Estado.
Por exemplo, o INSS, que cuida da previdência, ou os conselhos profissionais, que fiscalizam as profissões. Uma autarquia é, basicamente, o próprio Estado agindo de um jeito descentralizado. E justamente por serem essa extensão do Estado, os bens de uma autarquia não são bens comuns, eles são bens públicos e vêm com um pacote de proteção especial. São impenhoráveis, ou seja, a justiça não pode pegar para pagar dívida. Não podem ser onerados, quer dizer, não podem ser dados como garantia. São imprescritíveis, ninguém pode tomar por uso capião, e como regra são inalienáveis, o que significa que não podem ser vendidos. E um detalhe aqui para simplificar a vida. Sabe as fundações públicas? Existe um tipo delas, as fundações públicas de direito público, que na prática funcionam exatamente como uma autarquia. Elas também são criadas por lei, seguem as mesmas regras, tudo igual. Por isso, o pessoal até chama elas de fundações autárquicas. É como se fossem irmãs siamesas das autarquias. Beleza, já vimos o primeiro caminho, agora vamos explorar o segundo, o caminho das entidades que a lei só autoriza a criar. E aqui, olha, o cenário muda da água para o vinho. A gente sai do direito público e entra de cabeça no campo do direito privado. As regras aqui são muito mais parecidas com as de uma empresa, qualquer do mercado. E é aqui que mora a pegadinha clássica, aquela que derruba muita gente em prova. O nome empresa pública faz a gente pensar que ela é de direito público, né? Mas não é. É de direito privado. Uma empresa pública, tipo a Caixa Econômica Federal, e também a sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil ou a Petrobras, são pessoas jurídicas de direito privado. Elas estão no mercado para competir, para atuar como empresas normais, então a maior parte das regras que se aplicam a elas são as do direito privado. Ok, então a gente já percorreu os dois caminhos e conheceu quem mora em cada um deles. O que vamos fazer agora? Colocar todo mundo lado a lado para comparar, porque é nessa comparação que as diferenças ficam gritantes e a gente realmente fixa o que é essencial em cada uma. E essa tabela aqui, olha, resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, da nossa bifurcação, autarquias e fundações de direito público. Como elas nascem? São criadas por lei. Personalidade, direito público. E o pessoal que trabalha lá? Regime estatutário, são servidores públicos. Do outro lado, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação de direito privado. Como nascem? São autorizadas por lei. Personalidade, direito privado. E o pessoal, seletista, regido pela CLT. Viu como a lógica se encaixa? Uma coisa leva a outra. E ser de direito público não é só um nome, traz consequências, traz privilégios às chamadas prerrogativas. As autarquias, por exemplo, têm tratamento de fazenda pública na justiça, o que significa prazos maiores nos processos. Elas também têm imunidade de impostos entre os entes federativos. E a responsabilidade civil delas é objetiva, a mesma do Estado. Se causarem um dano, o dever de indenizar é direto, não precisa provar culpa. Essa autonomia toda tem efeito prático no dia a dia. Quer ver um exemplo? Uma decisão do STJ diz que se o dirigente de uma autarquia comete um ato ilegal, o mandado de segurança é contra ele, a autoridade coatora. Isso mostra o quê? Que a autarquia não é um simples departamento de um ministério. Ela tem vida própria e responde pelos seus atos. Então, para a gente amarrar tudo o que foi visto hoje, vamos recapitular os 3 pontos essenciais. Primeiro, o jeito como a entidade nasce, se ela é criada ou autorizada por lei, define todo o resto, todo o seu regime jurídico. Segundo, as autarquias são como um braço do Estado executando serviços públicos e, por isso, elas têm todas aquelas proteções e privilégios do direito público. E terceiro, a dica de ouro para não errar mais. Empresa pública tem nome de pública, mas a sua personalidade jurídica é de direito privado. Bom, com isso, a gente fecha o nosso estudo sobre o núcleo duro da administração indireta. Mas a nossa jornada pela organização administrativa não para por aqui, não. No nosso próximo encontro, o 4º da série, a gente vai explorar outras figuras muito importantes, os consórcios públicos e o famoso terceiro setor. E aí, gostou dessa análise? Se este conteúdo ajudou a clarear as ideias, não deixe de se inscrever aqui no canal Direito e Geopolítica Explicado e de compartilhar com os amigos. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima parte da série.